Bom, nós estamos recebendo aqui no Visão de Mercado o André Dib, ele que é CEO da Framework Digital, que é uma empresa líder em transformação digital dedicada a estar oferecendo soluções inovadoras e também personalizadas para empresas de todos os tamanhos em todo o mundo. Ela foi fundada em 2009, a Framework conta hoje com mais de 500 colaboradores e impulsiona o sucesso dos clientes, promovendo o avanço da transformação digital em escala global. André, é um prazer estar aqui no Visão de Mercado, né? Estarmos conversando aí sobre inteligência artificial, vários assuntos que envolvem hoje as redes sociais e também, né, falar um pouquinho da empresa, da sua carreira. Seja bem-vindo. Explica para mim, né, primeiramente, se apresentando, quem que é o CEO André Dib. Seja bem-vindo, André. Bem, Rogério, o prazer em estar aqui é meu, né? Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Ficamos muito satisfeitos. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre minha carreira. Eu sou o André Dib, né? Sou ex-programador, né? Comecei a minha carreira desenvolvendo sistemas. Em 2009 para 2010, cheguei na Framework, né? Fui o quinto funcionário da empresa. E ao longo do tempo, junto com os meus sócios, né? Que eu acabei me tornando sócio da empresa após uns anos da gente conduzindo junto, a gente criou aí a Framework Digital, né, que é uma empresa mineira. Nós somos de Belo Horizonte, temos clientes no país inteiro, colaboradores no país inteiro, mas somos nascidos e criados em Belo Horizonte mesmo. E a partir da Framework também nós tivemos outros negócios, né, ao longo da nossa trajetória. Então, a Framework é uma empresa de transformação digital. A gente começou lá atrás como uma fábrica de software, vamos dizer assim, focado muito em construção de aplicativos. Tivemos uma escola, né, onde nós formamos mais de 2.000 alunos de forma presencial aqui em Belo Horizonte. Isso deu muita credibilidade para a gente no mercado mineiro, né? Todos os meus sócios são programadores também. Então, a gente veio de uma empresa muito de chão de fábrica mesmo, né, de entender o processo produtivo de software, e fomos evoluindo aí ao longo dos anos, né. De 2015 para cá, nós fizemos uma mudança estratégica na empresa, onde a gente decidiu focar apenas em grandes corporações, né. Então, o foco da Framework, não tem muitos clientes, né, são entre 20 e 25 clientes ativos no momento, né, e a gente trabalha conduzindo a transformação digital de grandes companhias, né? Ou a gente indo junto com eles nos desafios, ou em alguns casos a gente conduzindo o processo de ponta a ponta também. E a gente tem aqui por definição, né, a parceria. Nós somos uma empresa que valoriza demais a parceria. Temos aí clientes que estão com a gente há 13 anos, né, 12 anos, e é isso, sabe? Ao longo da nossa trajetória também criamos outras empresas. Então, eu acho que a gente pode ir desenvolvendo aí. Tá certo. André, a gente vê muito hoje, né, nos últimos anos aí, muitas pessoas, né, falando que impulsiona, falando que é influenciador digital, enfim. Como que você vê a profissionalização do setor? Né? Porque hoje em dia, toda empresa que você vai, né, eu falo porque eu vendo publicidade, toda empresa que você vai, a grande maioria, já tem um rapaz ali que eu contratei para impulsionar, mas não está dando certo. Quais são os caminhos para ter uma empresa sólida como vocês e não aventureiros, né? Que tem muito hoje, André. Acredito que a primeira coisa é ter seriedade, né? Nós somos aqui conhecidos aqui em Belo Horizonte, né, muito respeitados por ser uma empresa séria, uma empresa que entrega. Dentro da nossa trajetória, nós não tivemos nenhum caso assim de deixar o cliente na mão. Então, a gente é uma empresa muito, muito parceira dos nossos clientes, né? Alguns cases que a gente fez também credenciaram a gente, né? A gente sempre foi uma empresa de um viés muito tecnológico, né? De pessoas muito capazes e fazendo entregas sólidas, né? Acredito que esse é o caminho aí para perpetuar aí ao longo dos anos. André, outro assunto também que eu gostaria de ver com você é com relação à inteligência artificial. Né? Com certeza, hoje em dia, ela está ajudando muito em todos os segmentos, inclusive também, né, no crescimento das empresas com relação às visualizações, ao impulsionamento. Vocês utilizam a inteligência artificial nesse sentido?
e como você vê ela hoje, né, no mundo de hoje, sendo utilizada para o bem e para o mal? Bom, a gente utiliza, né, a inteligência artificial, nós somos uma empresa que a gente está levando tecnologia de ponta para as empresas, né, e eu acredito que a gente está vivendo uma nova onda, né, de alterações de como as coisas vão funcionar, né. Então, a gente vê a inteligência artificial com muita tranquilidade, né, no momento inicial, a primeira coisa que vem é o medo, né, o medo da mudança, quais profissões vão ser afetadas, e com o tempo a gente vai adquirindo conhecimento e vai vendo que, na verdade, a inteligência artificial ela vem para poder potencializar as tarefas que a gente fez, né, que a gente normalmente faz, né? Deixando para o ser humano, né, a criatividade, as coisas mais importantes assim do ponto de vista criativo, né, de elaborar soluções, e tarefas básicas, né, são facilmente automatizadas. Enfim, consigo trazer vários exemplos assim em diversas profissões, né, de como isso está sendo mudado E como que de uma você forma vê, né? global, né? E a inteligência artificial, ela sendo utilizada para impulsionar a inovação, como que você vê isso? Eu vejo isso como um caminho sem volta. Primeiro, a forma como a gente desenvolve softwares hoje, desenvolve estratégias de marketing, ela está mudando, né? Então, eu acredito que a gente vai passar uma transformação aí nos próximos anos de como o programador hoje desenvolve seus softwares, com certeza vai ser diferente, né? A inteligência artificial não é um assunto novo, sabe, Rogério? É um assunto que vem discutido há muitos, muitos anos, mas hoje em dia, pela evolução dos chips, né, e do poder computacional, a gente tem condições de materializar um pouco do que seria a inteligência artificial dentro do dia a dia das pessoas, né? Uma ferramenta que impulsionou bastante o conhecimento e a democratização do que é a inteligência artificial foi o ChatGPT, né? Onde a gente consegue ali elaborar perguntas de assuntos variados, né? E obter respostas que antigamente a gente demoraria horas para pesquisar e obter aquele resultado, sabe? Entendi. O André, com relação ainda, né, focando um pouquinho na inteligência, que ela está, né, em alta, como você tem visto ela no mercado e dentro das empresas? Tá. Todos os nossos clientes estão buscando formas de como é que eu posso trazer a inteligência artificial para melhorar o meu processo produtivo. A gente vem falando disso há um tempo já, né? Nós, aqui na Framework mesmo, nós começamos a investir nisso no ano passado. Nós temos dois times aqui, dois squads, né, dedicados a criar agentes de inteligência artificial para o nosso processo produtivo e para o processo produtivo dos nossos clientes, né? A gente atende aqui operadores de saúde, empresas grandes de varejo, né, e bancos, instituições financeiras, empresas de agronegócio, clube de viagens, e todos os nossos clientes, eles têm demandas internas de como utilizar a inteligência artificial, né? Por exemplo, a gente tem um cliente aqui em Belo Horizonte, que é a Unimed Belo Horizonte, né, que é, que é uma empresa, é o maior provedor de saúde aqui da região metropolitana, né, uma das maiores Unimeds do país, e a gente lá tem um espaço absurdo para utilizar a inteligência artificial, desde os canais de atendimento, né, desde a ponta lá onde você está conversando com o seu cliente, no apoio do médico ao atendimento desse cliente, seja via telemedicina ou seja via atendimento presencial, na relação com seus prestadores de serviço, e também no assistencial, né? Que é, por exemplo, uma ferramenta que auxilie no diagnóstico de doenças. Isso é extremamente possível, né? Toda tarefa repetitiva que contém um aprendizado, ela pode ser facilmente colocada, né, impulsionada com artifícios da inteligência artificial. Bom, você falou uma palavra que eu ia te perguntar agora, impulsionada. Com a inteligência artificial hoje, nas redes sociais, vamos colocar Instagram, Facebook, enfim, com ela é possível colocar a empresa, né, visível, sem fazer um pagamento, né, sem impulsionar com a inteligência artificial ou não? Na rede social, se não pagou, não aparece. Não, acredito que sim. Os profissionais que você comentou, né, que são especialistas em como é que eu vou fazer para impulsionar um produto na internet, eles entendem a dinâmica dos sites de busca, né, do Google, entre outros,
de como que as pessoas podem procurar, tanto por aplicativos ou pela internet, como que vai chegar. Então, existe uma técnica ali por trás que ela é facilmente aprendida, ela é facilmente descritiva, e eu acredito sim que pode ter empresas que criem produtos para poder ajudar esses profissionais a entregar mais rápido, a entregar mais qualidade. Até mesmo produtores de conteúdo, eu já imagino uma forma de que a inteligência artificial auxilie produtores de conteúdo a fazer os seus conteúdos. Porque quem ganha dinheiro produzindo conteúdo para a internet, parece uma coisa fácil, mas eles têm uma série de atividades que ele tem que fazer para ele criar reputação em determinado assunto, engajamento das pessoas no assunto deles, e que a inteligência artificial pode, por exemplo, auxiliá-lo a produzir roteiros para vídeos para colocar no YouTube, por exemplo. É uma das atribuições que pode ser desenvolvida, entende? Entendi. E ela pode estar melhorando a experiência do cliente dentro das empresas? Com certeza. Eu acredito que as empresas, né, os clientes que a gente atende, as empresas que eu tenho contato, uma das primeiras coisas que elas estão atuando, né, e tentando automatizar processos são os canais de atendimento dos seus clientes, né? Existe uma dificuldade muito grande das empresas, principalmente as grandes empresas, em ter uma omnicanalidade, né? Como se diz assim, você vai conversar com o seu cliente no app, você começa a conversar com o seu cliente no app, passa para o telefone, depois você vai para a internet, e ali você tem todo um lastro de toda a comunicação que está sendo feita, de tudo que você está falando, né? Então, eu estou vendo essas empresas maiores utilizando esses canais de atendimento primeiro, né? De como adquirir, como fazer aquisição de clientes mais rápido, de como gerir o relacionamento com esse cliente. Acredito que é um ponto que vai ser muito explorado aí nos próximos anos, sabe, Rogério? E como que você vê, né? Como que você enxerga o futuro da inteligência artificial nos próximos anos? Olha, eu enxergo da seguinte forma. Desenvolvedores de software, né? Vou falar muito ligado à minha profissão, um meio que eu domino aqui, né? Que eu trabalho há mais de 20 anos, né? Os desenvolvedores gastavam muito tempo com tarefas muito básicas, né? De software. Para você construir um programa de computador, você tinha que definir uma série de artefatos, né? Que a gente chama. No fundo, são códigos. E hoje em dia, já com ferramentas existentes, né, de desenvolvimento, esses códigos não precisam mais ser escritos. Eles já são escritos por máquina, porque são códigos muito básicos. Na prática, esse desenvolvedor, o tempo dele, ele vai poder utilizar com criatividade, com tarefas mais complexas, né? Então, acredito que vai auxiliar ele a entregar o seu trabalho. Vamos falar agora do direito. Advogados, por exemplo, imagine que você tem uma causa para defender, existe uma etapa, né, no processo onde o advogado faz uma pesquisa, né, uma busca de processos similares para tentar ali entender quais são os argumentos mais aceitos pelos juízes, né, onde ele teria mais chance de ganhar esse processo, e isso é facilmente também, pela inteligência artificial, entregue a essa pessoa, entende? A inteligência artificial pode, tendo acesso a uma base de processos muito grande, gerar para ele sugestões de defesa. Do ponto de vista de médicos, existem exames que o médico ali, às vezes, ele está vendo uma imagem, depende muito da sensibilidade do médico naquele momento, né? Assim, como é que ele acordou hoje, se ele está com a mente ativa, né? Se ele está num bom dia para ver, ele pode deixar passar alguma coisa. E é uma tarefa altamente treinada também. Então, se você tem uma base de exames ali, onde, por exemplo, diagnóstico de câncer de pulmão, onde você tem uma série de imagens que demonstram como é um câncer de pulmão, e essa inteligência artificial aprende, ela poderia ajudar o médico, né, a fazer esse diagnóstico, né? Então, eu acredito que as profissões não vão deixar de existir, a inteligência artificial não vai vir para substituir o emprego, mas, como já aconteceu lá atrás, né, nós tivemos o telemarketing, nós tivemos o cargo de telefonista, depois nós tivemos o datilógrafo, depois tivemos fortemente telemarketing, hoje o telemarketing é praticamente substituído por automações, né? Da mesma forma como a sociedade já
já se adaptou várias vezes, eu acho que a gente vai passar por um novo processo de adaptação, um novo ciclo de adaptação, e acredito que em todas as profissões a gente vai ter otimização de tempo. Isso significa que outras coisas vão surgir, porque a gente vai ter mais tempo para usar de criatividade. A gente está falando de inteligência artificial, e a gente sabe que a inteligência artificial são códigos, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas a inteligência artificial, sem o ser humano por trás, ela funciona ou não? Bom, acredito que não. A inteligência artificial não é apenas código, né? É um pouco mais complexo que isso. É um assunto estudado há muitos anos, né? Desde a década de 80 já tinha. Você quer um assunto aí que fala de inteligência artificial há muito tempo, Fórmula 1 é um lugar onde a gente tem que cada vez mais fazer a volta mais rápida, onde um décimo de segundo faz muita diferença, decisões são tomadas ali, se vai trocar o pneu do carro ou não, em qual momento, qual o melhor momento, isso tudo já tem IA que auxilia os carros a fazerem há muitos anos, né? O ponto agora é que a teoria da inteligência artificial, né, como fazer, como ensinar uma máquina determinado assunto, ela já existia. E hoje em dia, a gente tem um poder computacional, né, pela evolução da tecnologia mesmo, de chips, enfim, grandes companhias como a Amazon, o Google, a Oracle, investindo pesado em ambientes de nuvem que processam inteligência artificial, que são ambientes diferentes dos ambientes convencionais. A gente tem hoje uma democratização. Quando saiu o ChatGPT, aí democratizou de vez. Né? Aí, assim, todo mundo tem o app no seu celular e já começa a brincar ali, subir uma imagem, subir um áudio, subir um texto e fazer experimentos, né? Agora, nada mais é do que um aprendizado. É uma máquina que aprende sobre determinado assunto. Ela ainda não é capaz de criar alguma coisa, criar uma ciência, criar um texto, um romance, enfim. Entendi. André, a gente já está finalizando, né, o nosso programa, mas gostaria de fazer mais duas perguntas. Com relação à educação dos filhos, né? A gente está vendo aí hoje em dia a facilidade que eles têm aí da nossa época, a gente tinha que pesquisar, tinha que ir atrás de biblioteca, tinha que, né, enfim, chovendo molhado falar isso do passado. Mas como que você vê ela hoje, né, os filhos, né, de repente eu tenho filhos, ela contribuindo para o bem e para o mal, porque hoje qualquer coisa pede um trabalho, ele vai lá, coloca na inteligência artificial, já sai pronto. Já sai pronto. Como que a gente consegue, né, como pais, né, consegue, não digo nem podar, né, porque ela ajuda, mas como que é possível fazer para que as crianças, os adolescentes não fiquem aí, né, só dependendo dela e deixar a mentalidade aí para a inteligência artificial? Esse é um assunto bastante complexo, né? Eu tento ver tanto o ponto positivo quanto o ponto negativo, né? Outro dia eu estava com o filho de um amigo e a gente estava conversando sobre um assunto, surgiu uma dúvida e a gente lá tentando pensar como é que a gente ia resolver essa dúvida. Uma criança ali, de 8 anos, pegou o celular, usando algum tipo de aplicativo, fez uma pergunta de voz e mostrou a resposta para a gente. Então, assim, essa geração dessas crianças que nasceram nos últimos anos aí, elas já nasceram com tela de computador, né? Se você entregar um livro para uma criança dessa, é capaz dela rolar a tela do livro para ver o que acontece, né? Então, assim, já nasceram um pouco nessa vibe, né, digamos assim. Eu acho que eles têm absorção do conhecimento muito mais rápido do que a gente tinha. Então, esse é um ponto positivo, né? E o ponto negativo é que acaba tornando ali a criança talvez um pouco preguiçosa, né? Em relação a coisas que a gente tem que fazer na vida mesmo, né? Eu acho que o processo de educação que eu sofri, por exemplo, que a gente tinha que nos esforçar muito, fazer muita pesquisa, isso trouxe alguns valores para a gente também, né? De que as coisas não são tão fáceis, são difíceis, e então a gente tem que ter um paralelo aí, né? Pesar um pouco os dois lados, porque eu vejo coisas boas, né? E vejo coisas ruins.
Acredito que essas crianças vão ser uma geração mais preparada do ponto de vista de conhecimento também, porque quem tem interesse tem acesso a mais coisas muito mais rápido, né? Entendi. Bom, André, eu gostaria de agradecer a sua participação, né, aqui no Visão de Mercado, agradecer pelo seu tempo disponível, pelo conteúdo, né, que nós tivemos aqui. Para finalizar, né, vamos voltar aí para a área estudantil, no caso. Para quem vai estar ingressando numa faculdade, antes a gente ingressava em direito, jornalismo, enfim, os básicos, né, medicina, e a gente não sabe daqui a 1, 2, 3 anos quais vão ser as profissões que vão dar rentabilidade. Uhum. Eu cito até mesmo, né, minha esposa falando com o meu filho que ele tem que fazer direito. Tem 13 anos. Até ele fazer o direito, né, enfim. Que conselho, né, você dá e qual a visão que você tem do futuro com relação às profissões envolvendo a inteligência artificial, aquelas que vão ter um maior crescimento, rentabilidade, e aquelas que, de repente, não vale mais a pena estar investindo? Eu acredito que a nossa profissão, né, a profissão que eu me encontro hoje, ela é uma profissão que está em ascensão, né? Falando aí de tecnologia da informação, aqui no Brasil a gente já tem diversas instituições e a gente já tem também pessoas capacitadas, né? A gente é reconhecido como um celeiro de talentos, né? Para o mundo assim, de tecnologia. Nossos desenvolvedores são muito bons, e ainda existe um buraco muito grande a ser preenchido. Mesmo com a inteligência artificial, mesmo com o trabalho do desenvolvedor, que ele consiga obter mais tempo por automatização de tarefas, eu acredito que ainda vai ter um crescimento muito grande. A nossa profissão nem regulamentada né? A gente não precisa nem ter curso superior para trabalhar com tecnologia de informação, é algo que está se formando ainda. Então, essa é uma profissão que eu aposto assim, para os próximos 10, 20 anos. É lógico que ela vai sofrer alterações, né? Vai sofrer mudanças, né? A forma como eu programava 10 anos atrás, ela já não existe, acredite, ela não existe. E a forma como a gente programa hoje também, daqui a 5 anos, já vai ser muito diferente. E isso vai exigir que os profissionais sejam muito mais dinâmicos, né? Que a gente tenha condições de aprender coisas muito mais rápido. Com relação às outras profissões, eu acredito que segue da mesma maneira. Por exemplo, a gente não vai deixar de ter médicos, embora a inteligência artificial possa. Vou dar um exemplo, numa telemedicina, auxiliar o médico no diagnóstico, por que não? Ali ele está lendo o oxímetro da pessoa, está conversando com a pessoa, está tendo sintomas, ela pode muito bem estar atendendo o paciente, está recebendo no celular dela ou na própria tela dicas. É bem possível que esse paciente esteja com tal doença, tal doença. Então, assim, todas as profissões vão sofrer, eu acredito, com um processo de adaptação, né? Você falou do direito. Direito é uma profissão que normalmente se estuda muito, né? Mas hoje, com a inteligência artificial, com certeza nós vamos ter ferramentas aí para embasar os advogados a fazerem as defesas, né? Então, esse profissional do futuro, esse advogado daqui a 5 anos, ele não vai deixar de existir, né? Mas ele vai sofrer uma adaptação. Então, acredito assim, eu não consigo ver nenhuma profissão ainda sendo extinguida. Eu vejo ela sendo adaptada e transformada. Entendi. Mas essa resposta de um advogado, de um médico com a inteligência artificial, ele pode dar uma informação errônea ou não? Mas aí que está. Não vai ter a possibilidade de não ter o profissional. O profissional pode receber sugestões da resposta e ele pode ponderar, que ele tem o conhecimento, se essa resposta está certa ou está errada. Com relação a poder dar um diagnóstico errado, dar uma informação errada, sim, porque a inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo, um treinamento para um determinado assunto, né? Então, se você pegar, por exemplo, um processo de justiça, né, do assunto específico, você treinar essa máquina com vários processos desse assunto específico, ela vai ter bastante insumos ali. Mas não quer dizer que o trabalho de um advogado não seja preciso, ou que o advogado discorde do que a inteligência artificial trouxe, né? Não tem problema. Tá certo, André. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Visão de Mercado. Aquelas pessoas, né, que gostam do assunto, querem conhecer um pouquinho mais do André, né, querem conhecer um pouquinho mais da Framework, como que é possível, André? Pode entrar em contato comigo no meu LinkedIn, né, André Dib,
E o site da Framework é frameworkdigital.com.br, né? Lá tem todas as informações da nossa empresa, pode pesquisar no Google também. Nós ficamos sediados aqui em Belo Horizonte, no bairro dos Funcionários, né? Faço o convite aí a todos conhecerem, né? Profissionais que queiram trabalhar numa empresa de tecnologia, a gente abre espaço sempre para pessoas visitarem nossa empresa, para ver como é que é a nossa dinâmica. E pessoas querendo saber mais, entender um pouco mais dos nossos serviços, é só entrar em contato que a gente está à disposição. Tá certo, então, André. Eu gostaria de agradecer a sua participação, né, no Visão de Mercado, e tomara que a inteligência artificial aí possa estar, né, nos ajudando, contribuindo cada vez mais para o bem, né, e não para o mal. Obrigado pela participação, André. Com certeza. Eu que agradeço, viu, Rogério? Obrigado pelo tempo aí também. Adorei estar aqui. Obrigado. Obrigado, um abraço. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar, São Paulo e Sindicatos Rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO.net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. New Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor. Conectamos a sua personalidade ao seu ambiente. Residencial Porto Veleiro, onde você e sua família desfrutam de momentos inesquecíveis de lazer e descanso.